Olá pessoal do YouTube, estamos juntos, é um prazer. Para quem não me conhece, professor Alexandre, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O canal é o professor Alex, então vai lá, se inscreva, indique para um amigo, para uma amiga, para um vizinho, você aluno, indique para o seu pai, e aí nós vamos aí trocando informações e aumentando a nossa comunidade, sempre disponibilizando aula e conteúdo de qualidade para vocês. Falaremos hoje de história, renascimento e humanismo. Então também tem o QR Code aqui para você entrar. Para quem está chegando agora no canal, esse é um canal de história, geografia e 3 temas voltados para a parte da gestão de empresas, que é administração, tecnologia e logística empresarial. Tudo bem? Renascimento e humanismo. Então, pessoal, vamos fazer uma contextualização. Então, na aula anterior, quem assistiu aqui no canal de História, nós vimos que a partir do século XI, a Europa ocidental passou por uma série de mudanças. Vocês lembram? Que nós comentamos. Uma delas foi, por exemplo, aumento da produção de alimentos, toda aquela parte de expansão agrícola, novas técnicas de cultivo, dentre outras coisas. Com tudo isso e mais algumas coisas que eu falei na aula passada, as pessoas passaram a viver mais, ter mais filhos, o que levou ao aumento crescente da população. Com esse aumento crescente da população, as pessoas tiveram que se organizar em outras atividades, não só a parte da agropecuária, do campo. Então houve o crescimento do comércio, houve feiras, casas bancárias, enfim. Então, dentre outras coisas, então todo aquele conteúdo que nós falamos na aula passada. Aí surgiu a proposta do Renascimento e Humanismo. Então, o que é o Renascimento? É um movimento cultural, que nós falaremos no slide a seguir. Então, ele foi decisivo na formação do mundo moderno. Ele se iniciou na Itália, nós falaremos também. Então, foi decisivo dentro desse processo. Então, vamos lá. Como eu disse, movimento cultural intenso, ele formou o mundo moderno. Houve aquele renascer da cultura e também houve a continuidade da Idade Média, com mais recursos. Então houve o quê? Uma ruptura com a época anterior a Idade Média, que eles chamavam, a Idade das Trevas. Houve uma ruptura e começou todo esse processo com mais opções. Essa parte da arte passou-se a ser mais destacada. Então houve toda essa parte do conhecimento, a revalorização de obras greco-romanas, dentre outras coisas. Características do Renascimento. Então, quais são as características mais importantes que eu trouxe aqui para nós comentarmos? Valorização do passado greco-romano, que eu destaquei aí de forma bem rápida no slide anterior. Antropocentrismo, individualismo e uma nova visão de tempo. Então, essas são as principais características do Renascimento. Então, vamos fazer um comentário rápido sobre alguns deles. Então, valorização do passado greco-romano. Então, os artistas e cientistas do Renascimento, daquela época, viam as obras dos gregos e romanos da antiguidade como modelo e inspiração para as suas obras. Então, houve essa valorização do passado. Essa palavra aqui difícil de falar, antropocentrismo, foi o homem passa a ser visto como um ser criador e criativo, virtuoso, dono do seu próprio destino. Então é uma coisa que não existia. Então, na época medieval, nós comentamos isso em aulas anteriores também, então assista aqui no canal dentro de História. Na época
medieval predominava o teocentrismo, ok? Eu comentei isso em aulas anteriores. O que era isso? Tudo convergia para Deus. O próprio rei, por que era rei? Porque ele era indicado por Deus. Então tinha todo esse processo que você encontra até em muitos filmes. Quem já assistiu aí filmes antigos, Gladiador, A Cruzada, então já são filmes aí que vocês podem consultar na internet, que às vezes até tem aqui mesmo no YouTube esses filmes para você assistir de forma gratuita pelo próprio YouTube, para quem não tem outro meio de assistir e não quer aguardar ele ter a opção na TV aberta. Então, A Cruzada, O Gladiador, enfim, tem outros filmes. Na verdade é Gladiador só, tá? E A Cruzada. Então são dois filmes que eu me lembro aqui que falam muito disso. Individualismo, vamos para o terceiro aqui. Atualmente a palavra individualismo, então se você falar assim, individualismo, atualmente é usado como sinônimo de egoísmo. Concorda comigo? Você que está me assistindo aqui no YouTube, a pessoa é individualista, então hoje é sinônimo de egoísmo. Mas naquela época ela tinha um sentido positivo. Então significava o quê? Capacidade individual e talento e também criatividade. Então era uma coisa muito, muito interessante que não existia. E a nova visão de tempo, que pegou a parte do tempo pertencer ao homem. Então uma outra visão também diferente que tinha, né? Então, por exemplo, dentro da teoria que eu falei anterior, né? Na época medieval, o tempo pertencia sempre a Deus. Então, nessa nova visão do Renascimento, o tempo passou a pertencer ao homem, né? No caso, ele que tem que usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, se alimentar, enriquecer, enfim. Então essas são as características principais do Renascimento. Então por isso que tem esse nome Renascimento. Agora o humanismo já é um movimento intelectual. Todos que criavam novas culturas participavam desse movimento. E ele tinha oposição às verdades das igrejas. Então eu não estou dizendo que eles eram ateus, tudo bem? Isso aqui é importante. Mas eles tinham oposição às verdades das igrejas. O que era falado nas igrejas, eles iam lá, estudavam e tentavam ter um outro entendimento, uma outra interpretação do que estava escrito na Bíblia. Então esse era a grande característica, o grande processo que aconteceu no humanismo. Então teve toda essa parte intelectual que trabalhava com criação de novas culturas, enfim, todo esse processo, a oposição que era falado na igreja, né? Então na verdade eles eram cristãos, mas eles queriam interpretar as mensagens da Bíblia com base em novas ideias. Então na verdade era isso. Então ideias essas que valorizavam o indivíduo, sua liberdade, sua participação. Então o humanismo e o Renascimento, eles trabalhavam assim, bem com essa parte do movimento crítico, em todo esse processo da valorização do eu, da proposta que convergia também na sua habilidade, o tempo pertencia a você. O humanismo já teve essa parte da parte intelectual, a parte crítica, então todo esse processo aconteceu. Bom, vamos agora para uma outra parte aqui rapidinho, que são as fases do Renascimento. Nós tivemos a fase que é chamada a fase do Trecento, Quatrocento, com 2T mesmo, que é o texto original do livro didático, tudo bem? Da minha referência aqui para a aula. E o Cinquecento. Então tinha essas três fases do Renascimento que se originou na Itália, expandiu-se facilmente por todo o mundo, mas ele se originou na Itália.
tudo bem? Então as cidades, por exemplo, ali Siena, Florença, Milão, Bolonha, então no caso houve todo esse processo ali nessa origem do Renascimento. Então houve várias fases, de acordo com alguns séculos, que aconteceram coisas específicas, né? Vamos comentar algumas aqui rapidinho. No 300, que foi ali no século XIV, foi um período de transição com a arte do Renascimento. Então ali teve ali a cidade de Siena e Florença, que foram as cidades ali que trabalharam com essa fase específica, toda essa parte de criação. E houve ali escritores, artistas que trabalhavam ali. Houve ali autores e artistas que trabalharam ali, que deixaram se destacar nessa etapa específica. Legal? Então houve ali a criação de obras específicas, obras com características específicas de tempos. Houve também figuras, a parte de pintura, a parte de obras. Então houve vários artistas específicos desse momento da história. O 400 também foi especificamente no século XV, e no caso a cidade italiana de Florença, que foi a cidade de maior destaque dessa fase. Então houve também a mesma coisa, tinham ali pintores de escultura, você tinha ali escultores que destacavam ali obras, pinturas diferentes. Então aí nós temos vários autores aí, vários artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli. Então tem vários artistas que participaram desse processo do 400. E o 500, que foi já no século XVI, ele já teve essa parte o mesmo processo, também foi na cidade de Florença, que passou ali, no caso Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Então houve também ali, né, a parte que ficou mais específico, Leonardo da Vinci. Nessa imagem aqui mostra uma das obras dele, né, que ele pintou essa obra aí, que é a Mona Lisa. Então você tem ali várias características no 500, mais por Leonardo da Vinci, e outros autores também ali, escritores, artistas que trabalharam com esse processo. E para fechar, a expansão do Renascimento foi a partir da Itália. Então, como eu disse, houve escritores como Luís Vaz Camões, houve cientistas também, né? Então podemos destacar Galileu Galilei, que foram cientistas, né? Por exemplo, só para a gente fechar nisso daqui, dentro do Renascimento, Galileu Galilei, vale a sua pesquisa, esse cientista comprovou, por exemplo, a teoria do heliocentrismo. Então ele usou lá o telescópio, que ele mesmo construiu, e verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros. Concluiu também que a Terra, é interessante isso que eu gosto sempre de falar, efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e o outro ao redor do Sol, né? E na época, né, só para concluir, a Igreja defendia o geocentrismo. Então Galileu Galilei, ele defendeu o heliocentrismo. Então houve todo esse processo. Legal, pessoal? Bom, é isso daí. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Inscreva-se no canal e vamos em frente.